R$ 3 numa refeição fora do país, R$ 25 num hotel com café da manhã e R$ 20 numa carona até a praia? Você vai gastar pouco e viajar em 2020? Vou. E daí? Eu sou a Ana Mokoyama, cidadã do mundo, e quero ajudar você a tirar aquela viagem do papel. Quando eu digo viagem, você diz: não tenho dinheiro para viajar. Não tenho dinheiro pra viajar. Pensando em acabar com essa corrente dos desviajados, eu separei o que eu já fiz para economizar em viagem e eu fiquei em choque. É sério. Eu já escolhi viajar de trem e de ônibus à noite, pegando a noite inteira, quando eu vou mudar de um lugar para o outro, para poder economizar no hotel e no transporte. Porque como você vai gastar muito mais horas, você perderia um dia. Então, às vezes, quando você tá nessa situação, você prefere voar. E aí você vai gastar mais. Então, algumas vezes, talvez a maioria, eu escolhi pegar essas viagens mais longas à noite. E aí eu economizei no hostel ou no hotel e não tive que voar. Outra coisa que eu já fiz, eu tento andar a pé. No começo, você fala, eu tô indo de viagem, eu posso ficar cansada, mas você descobre lugares nos destinos que você não esperava, não tá no roteiro de ninguém. Eu já dividi o Uber com pessoas que eu nunca vi na minha vida, especialmente entre os aeroportos, pra poder economizar. De fato, isso você tem que dar um pouco de sorte. Eu dei sorte umas 2, 3 vezes, em que a pessoa que eu encontrei na fila também estava viajando, você via pelas malas, a gente tinha malas muito parecidas, e a gente ia para lugares próximos. Então foi ótimo, assim, em vez de pagar uma viagem inteira, paguei meia viagem. E essa daqui, eu vou explicar, tá? Eu já entrei de penetra num ônibus de excursão para um passeio. Não foi assim escondido, nada errado ou ilegal. Eu tava sozinha. E enquanto eu esperava o ônibus normal mesmo, eu acabei conhecendo o pessoal que organizava a excursão. Aí a gente conversou, eles explicaram pra onde eles estavam indo, era uma atração super legal, eu queria ir pra essa atração. Mas eu falei, vou ver se eu espero o ônibus normal. Vi que o ônibus demorou pra caramba, e o ônibus enchendo. Vou ter que pegar um táxi, vou pensar aqui como é que eu vou fazer. Aí a hora que o ônibus encheu, eu dei tchau, o pessoal subiu, aí daqui a pouco uma moça voltou e falou assim: Você tá sozinha mesmo? Acho que você pode ir com a gente. E eu fiquei um pouco receosa, assim, falei, mas tudo bem mesmo? Tudo bem. Só que só até a primeira atração. Eu falei, tá bom, eu topo, né? Eu sei que eu entrei no ônibus, não paguei nada, tinha lanche incluso, tinha suco incluso. O pessoal foi super gente boa comigo. Eu agradeci imensamente a hora que eu desci na atração, porque aí eu economizei tanto no meu lanche da tarde, quanto já conheci a atração. Pra outra atração eu fui a pé. Então, assim, foi incrível. Só que na hora, é claro que eu fiquei nervosa, fiquei, poxa, que eu faço, né? Então foi uma experiência inusitada, mas valeu muito a pena. Outra coisa que eu adoro economizar é na hora de comer. Então, eu sempre olho o menu do lugar que eu vou comer antes de entrar. Eu sei que, às vezes, em alguns lugares, a pessoa acha estranho, mas não custa. Por quê? Se eu vejo que as bebidas ou a taxa de serviço é muito acima do que eu quero pagar, eu levo pra viagem. Isso rende ótimas histórias, assim. Uma vez eu tava viajando e acabei levando pra viagem um hambúrguer que você poderia montar, um hambúrguer incrível. Acabei comendo no meio de um canal, vi várias experiências engraçadas e tanto as bebidas quanto a sobremesa e a batata a gente pegou no mercado. Saiu muito mais barato. E ainda tive a experiência de comer aquela delícia. Então valeu muito a pena. Além de ter sido mais barato, tem essa foto comprometedora pra provar o que aconteceu. Outra coisa que eu economizo é gorjeta. Não porque eu acho que as pessoas não devam receber gorjeta. Eu tenho um critério de seleção para gorjeta. Até mesmo aqui. Então não seria diferente quando eu viajo. E eu sei que é difícil em alguns destinos em que a gorjeta é como se fosse obrigatória. Agora, eu sempre uso o critério da educação. Se a pessoa não foi tão educada comigo quanto eu esperava, eu não acho justo bonificar uma pessoa que não teve um tratamento tão legal comigo. É mais difícil, mas se você acredita nisso, tanto na sua vida corriqueira, não tem por que você mudar só nas férias. Acho que essa é a mais estranha, na verdade. Eu já paguei passagem aérea e hostel, hospedagem, com o meu suor. Então, por um bom tempo, eu trabalhei numa companhia aérea. E uma das vantagens incríveis de trabalhar numa companhia aérea é que você tem um desconto muito relevante em passagens aéreas. Não sei se são todas as companhias, mas a que eu trabalhei tinha. Então, eu virei feriado, virei ano novo, mas eu tinha essa oportunidade. Valeu muito a pena pra mim. O hostel foi uma situação um pouco diferente. Eu cheguei num destino e eu queria ficar mais. E aí eu fui contar as moedinhas lá,
percebi que não ia caber. Eu perguntei na recepção, que era uma coisa que eu achava que faria sentido, que eu poderia ajudar, ou na organização das camas. E falei, olha, será que se eu fizer algumas horas em troca, eu consigo ficar um tempo? E 2 deles toparam. Tanto é que, na verdade, existem plataformas hoje, sites, que você consegue checar se o hostel aceita ou não essa troca. É claro que você tem que pensar que você vai disponibilizar um tempo do seu dia. O que eu tentava fazer é pegar o horário que menos iria impactar o que eu queria fazer, que eu já tinha de roteiro. Mas valeu a pena e foi super econômico. Eu sempre fico em hostel. Eu sei que o hotel é confortável e eu acho que se não é uma opção pra você dividir o seu quarto, eu entendo perfeitamente. Mas tem muitas vantagens do hostel e eu gosto muito. Só pra você ter uma ideia, eu fui de férias pra Fortaleza e paguei R$25 na minha diária com café incluso e um super café. R$25. R$25. Então, é claro que esse valor é muito menor que uma reserva de um hotel. E de quebra eu ainda tinha a cozinha compartilhada que eu podia cozinhar. Então eu poderia economizar ainda mais. Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que o hostel também tem a opção do quarto não compartilhado. Você pode dar uma olhada se o desconto ainda vale a pena. E nesse dia eu realmente dei muita sorte, porque não veio ninguém pro quarto. Então, além de ter pagado barato, uma comida ótima, acabei ficando sozinha. Outra coisa que eu aproveito bastante é viajar fora de época. Se você tá indo pra outro país, dá uma checada se as férias deste país não são diferentes das nossas. Eu evito também Ano Novo e os feriados muito cobiçados. É claro, se tem o seu feriado favorito, nossa, eu adoro esse feriado, se planeja antes que você ainda consegue economizar alguma coisa. Viajar fora de época acaba permitindo que você tenha descontos em quase todas as etapas da viagem. Por isso que é a minha época preferida de viajar. Eu também espero as ofertas de último minuto para passeios. Então assim, eu vou fazer um passeio de barco, eu vou fazer um passeio de mergulho. Sempre tem aquela oferta de último minuto, o barco não encheu, só tem um lugar, e você acaba pagando bem mais barato por isso. A diferença entre o valor da promoção e o valor padrão é gritante. Então, se você tiver sangue de barata que nem eu, você vai evitar comprar online, chegar lá e tentar negociar. É claro que se esse é o passeio mais importante da sua viagem, eu só vim pra ver isso, eu só vim pra fazer isso. Você vai ignorar essa dica. É muito importante que você consiga fazer o que você quer, então reserva com antecedência, garanta que você vai ter aquele momento especial. Para os outros momentos, você usa isso. Você sempre vai descobrir alguma coisa que você não sabia que você queria fazer quando você chegar no destino. Sempre. Olha, foram aí umas 10 dicas pra você se inspirar. Tem de comida, tem de transporte, tem de tudo. Agora me conta qual dessas coisas você teria coragem de fazer. Não, melhor ainda. O que você já fez que eu não fiz? Que eu quero colocar em prática na próxima viagem. Agora bora arrumar essa mala, hein? Tchau!